Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus e para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós temos aqui, neste sábado, uma liturgia, um evangelho maravilhoso. Quem de nós já não ouviu alguma vez a leitura do evangelho do filho pródigo ou do pai misericordioso? Seja como for, esse evangelho ele é rico, riquíssimo. E aqui nós podemos tirar muitas coisas, né? Eu gostaria de pedir a ajuda a Santo Agostinho, que comentando esse texto, Santo Agostinho vai dizer que o fato do filho, né, depois de algum tempo, ele juntar tudo o que era seu, pedir a parte da herança e ir para um lugar distante, Santo Agostinho, comentando esse texto, ele vai dizer que essa é a figura da humanidade, que um pouco tempo depois da instituição do gênero humano, aprove a alma do ser humano, por livre-arbítrio, né, pela plena liberdade do homem, aprove ao homem deserdar de Deus, ou seja, abandonar a Deus. Por isso que diz que essa vida é uma vida pródiga, uma vida que ama gastar, uma vida que ama exibir pompas exteriores,
enquanto que o seu interior vai se esvaziando. Olha que reflexão bela de Santo Agostinho. A vida é pródiga porque ela gosta de ficar do lado de fora. E é um pouco daquilo que nós vemos hoje na humanidade, meus queridos. O homem de hoje e o evangelho, né, ao longo do que nós vemos meditando nesses dias passados, foi falando exatamente disso, né? De viver de máscara, viver de aparência, religião de exterioridade, isso num plano religioso ainda, mas trazendo isso para a vida de um modo geral. O ser humano hoje gosta de viver, inclusive, de muita aparência. Muita aparência. E veja o reflexo disso. Santo Agostinho diz que essas pompas exteriores vai exibindo, né? Mas o interior está se esvaziando. Enquanto o exterior está com pompas, gastando toda a herança, assim como o filho pródigo. Por isso essa vida é uma vida pródiga, uma vida que você vai gastando tudo, né? Mostrando pompas, mas na realidade o interior do ser humano está ficando cada dia mais vazio. Mas veja, Santo Agostinho não para por aí, né? Então, o ser humano, ele deserdou de Deus. O homem moderno, ele não quer saber de Deus, né? Ele colocou ele no lugar e tirou Deus do centro. Mas Santo Agostinho diz que essa região longínqua, sem dúvida alguma, é o esquecimento de Deus. A região longínqua. E quantos irmãos nossos estão vivendo nessa região longínqua? Deserdaram Deus do seu coração e partiram para uma região distante. Quantas pessoas precisam hoje, meus irmãos, fazer o caminho de volta? De volta não para uma vida de exterioridade, mas de volta para uma vida de interioridade. A fome naquela região, sem dúvida alguma, Santo Agostinho vai dizer, é a escassez, é a indigência da palavra da verdade. Olha como isso é atual. Ora, uma vez que o ser humano deserdou a Deus, uma vez que o ser humano foi para uma região distante, e essa região distante é o esquecimento de Deus, sem dúvida alguma, então há uma escassez da palavra da verdade. É aquilo que São Paulo diz, que o homem está vivendo de fábulas, de genealogias, de contos, afastado da palavra da verdade. Mas São Paulo disse a Timóteo que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós fomos criados para a verdade. Ora, esse afastamento de Deus nos coloca apartados da palavra da verdade. Mas Santo Agostinho continua. O habitante daquela região, os habitantes daquela região, Santo Agostinho diz que é algum príncipe, algum enviado, algum emissário do próprio demônio. São aqueles que são os secretários do encardido, nós poderíamos dizer assim, né? Que está lá. O seu campo é como se fosse a sua potestade, vai dizer Santo Agostinho. Os porcos, aqueles porcos que o filho pródigo, o jovem, ele queria matar a fome, são os espíritos que estão submetidos àquele lugar, aquelas pessoas que são enviadas do demônio. As lavagens com que cuidava dos porcos são as doutrinas estéreis do mundo. Olha que coisa, olha o que Santo Agostinho vai dizer, né? Então, a lavagem é toda doutrina estéril. Que coisa preciosa, né? E veja, ele queria encontrar algo sólido nessas doutrinas, mas não podia. Algo da vida bem-aventurada, mas não podia. É o que nós vemos hoje. Veja, então, uma vez que o ser humano ele se afasta de Deus, ele deserta Deus, ele vai para uma região distante, ele se afasta de Deus, né? Lá há uma escassez da palavra da verdade. Depois, ele é totalmente influenciado pelo meio, seja na figura dos porcos que estão submetidos àqueles que dominam, mas mais, o que eles oferecem são lavagem. As doutrinas estéreis desse mundo são lavagens, como vai dizer Santo Agostinho, para deleite do próprio demônio. E olha, Santo Agostinho diz que ele queria encontrar algo de sólido,
Irmãos, o ser humano hoje está buscando algo de sólido. Ele está buscando algo de sólido, mas não irá encontrar felicidade, não irá encontrar algo sólido na região longínqua, submetido às doutrinas estéreis que estão a serviço do demônio. Não vai, né? Então veja, que palavra maravilhosa, que reflexão bela essa de Santo Agostinho. Então, o que fazer diante dessa constatação é fazer o que fez o filho pródigo. É cair em si e dizer, eu vou voltar. E o tempo da quaresma, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo propício para a volta. Eu não sei a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, eu não sei aonde chegará essa palavra, mas eu quero dizer para você, é preciso voltar. E veja, e se você já está, é preciso voltar também. Não só aqueles que foram embora, mas aqueles que estão vivendo uma vida simplesmente exterior. É preciso voltar para dentro. É preciso voltar para a raiz. E ali, nas regiões celestiais, né, no secreto do nosso coração, onde Deus ele comunica a sua vida, ali a gente fazer esse processo de volta e reconhecer que muitas das vezes nós estivemos distante de Deus, seja na vida do filho pródigo, ou seja nós que estamos dentro, mas não estamos saboreando as riquezas e as delícias da vida espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.